Olá, seja muito bem-vindo ao canal Rede Ebsat. Meu nome é Estevam e estou chegando com notícias do Flamengo, do mais querido do Brasil. Jorge Jesus elogia a vitória do Flamengo e reclama de convocados. Seleção disse que era um jogador por equipe. Treinador reclama de pênalti marcado em Pedro Rocha. Não quero favorecimento, mas não quero ser prejudicado. Aquele pênalti foi uma vergonha. E é isso que nós vamos ver aqui. Então a vitória com boa atuação não impediu Jorge Jesus de apontar o que entendeu ter sido um erro do árbitro Rafael Claus. Tampouco de reclamar das convocações de Rodrigo Caio e Gabigol para dois amistosos da seleção. Depois do 2-1 sobre o Cruzeiro na tarde deste sábado, no Mineirão o treinador disse não ter entendido a decisão de Tite na convocação para partidas contra Senegal e Nigéria. Além disso, o rubro-negro ainda perderá Arrascaeta para o time do Uruguai. O trio será desfalque diante do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense fora. Então vamos perder os convocados pelo Brasil e o Arrascaeta em um momento muito complicado, decisivo para o campeonato. Não entendo muito bem porque a seleção do Brasil disse que era convocado um jogador por equipe para não ter uma interferência direta. Se olharmos para a Argentina, teve o cuidado de não convocar nenhum jogador, nem do Boca nem do River, que estão em competições importantes para o futebol argentino, mas aqui é mais importante jogar contra Senegal e Nigéria. É muito mais importante, mas financeiramente, pelos cachês que se pagam às seleções. Mas quem paga os jogadores são os clubes e não a seleção. Acho que os clubes precisam ter um pouco mais força sobre o que é o seu produto. E o seu produto é o jogador, disse Jorge Jesus. Muito certo ele. Só que quem deveria falar isso é o presidente do Flamengo, não o técnico, né? Pois é o presidente que paga os jogadores, né? Então o resultado ampliou a boa fase do Flamengo, com 7 vitórias seguidas, seu recorde na história da competição. A equipe chegou a 45 pontos, o Palmeiras com 39 pontos é o segundo colocado a enfrentar o Fortaleza neste domingo fora de casa. Foi uma vitória difícil, pois o time do Cruzeiro tem bons jogadores, ainda não se encontrou como equipe, mas quando esses jogadores enfrentam time grande como é o Flamengo, atuam bem. Além disso, o gramado estava ruim, alto, então tirou qualidade dos dois times. O Flamengo está muito motivado e confiante e hoje fez mais um jogo muito correto. Esta vitória não deixa dúvidas. Poderia ser mais fácil se o pênalti não tivesse sido marcado. É difícil marcar contra o Flamengo. Tivemos duas contra Bruno Henrique, não hoje. Rodrigo Caio não tocou no Pedro. Na dúvida sempre é contra o Flamengo. Não quero favorecimento, mas não quero ser prejudicado, disse Jorge Jesus. O comentarista Paulo César Oliveira, da Central do Apito, opinou que o árbitro Rafael Claus acertou na decisão. Mas esse aí sempre foi... nunca apitou certo. Quando apitava o jogo do Flamengo, ele sempre roubava. Então esse cara aí é muito incorreto o que ele diz. Isso aí, olha, vou te contar uma coisa mesmo. É só mesmo para dar opinião furada, né? O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira no Maracanã às 21h30, horário de Brasília, e recebe o Internacional de Porto Alegre. Eu não sabia que o Flamengo teve um recorde de vitórias consecutivas. É bom. Verdade que ainda não atingimos o objetivo. Chegamos ao topo e temos que defender nossa posição. E o confronto contra o Grêmio na semifinal da Libertadores me falou o seguinte: só quero dizer que nunca ganhei Libertadores. O técnico do Grêmio já venceu, o Grêmio já venceu, mais experientes do que eu. Vamos fazer nosso trabalho, passo a passo. Caminhada rumo ao título. Importante, nos dá a esperança de atingir o objetivo, sem fazer comparações, e volto a dizer que o brasileiro é muito competitivo e com um ambiente incrível, com muita paixão. O Brasil devia vender melhor esse produto. Atuação de Vitinho. Vem de uma lesão, ritmo de treino tem sido alto, não queria mexer muito no time, não tem as mesmas características do Everton. As coisas não estavam como eu queria. E mexi no intervalo, mudei de sistema 3 vezes, nunca puxei orelha de jogador, nunca vou puxar. Atrás dele ainda tinha uma linha de 4 jogadores, não é por aí. Vejo o futebol pelo todo. Perder uma bola é normal e natural. Flamengo sobra no campeonato? Muda o time com muita facilidade, parece que estamos juntos há 3 anos. Temos jogadores inteligentes, fácil
passar alterações de posição. Acho que foi um dos bons momentos do time do Flamengo ao longo desta caminhada no Brasileiro. Essas são as palavras de Jorge Jesus. Agora vamos dar uma passada aqui pelos resultados da rodada e os próximos jogos, além da tabela de classificação e da 21ª rodada, que será no meio de semana. Então ontem nós tivemos, sábado, Botafogo 1, São Paulo 2, Cruzeiro 1, Flamengo 2, Corinthians 2, Bahia 1, Santos 0, Grêmio 3. E hoje nós teremos às 11 horas da manhã, Internacional e Chapecoense, às 16 horas, Fortaleza e Palmeiras, CSA e Ceará, Vasco da Gama e Atlético Paranaense, e às 19 horas, Goiás e Fluminense. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, Avaí e Atlético Mineiro. Então, e daí nós teremos também aqui, vamos ver a classificação então. O Flamengo com este resultado está com 45 pontos, isolado na primeira colocação. Em segundo, o Palmeiras com 39, que joga hoje. Em terceiro, o Santos, 37. Em quarto, Corinthians, 35. Em quinto, São Paulo, 35. Em sexto, Internacional, 33. Em sétimo, Grêmio, 31. Bahia em oitavo, com 31. Em nono, Atlético Mineiro, 27. Em décimo, Botafogo, 27. Atlético Paranaense em 11º, com 26. Em 12º, Vasco da Gama, com 23. Em 13º, Ceará, com 22. 14º, Fortaleza, 22. Em 15º, Goiás, 21. 16º, Fluminense, 18. Em 17º, Cruzeiro, com 18. 18º, CSA, 16. Em 19º, Chapecoense, 14. E em 20º, Avaí, com 13 pontos. E a 21ª rodada nós teremos, começará quarta-feira, com Ceará e Cruzeiro, às 19h30. Às 21h30, Bahia e Botafogo. Também quarta-feira, 21h30, Flamengo e Internacional. São Paulo e Goiás. Já na quinta-feira, teremos Palmeiras e CSA, às 19h15. E Fluminense e Santos, às 20 horas. Também Avaí, Grêmio e Avaí, às 20 horas. E Atlético Paranaense e Fortaleza, quinta-feira, às 21h30. Essa é a próxima rodada no meio de semana. Então o Gabigol, após problema com cartaz, atacante do Flamengo usa libras para comemorar. Depois de denúncia do STJD, mais uma vergonha, por usar cartaz, camisa 9 recorre à língua de sinais. Então, depois de ter problemas com o cartaz que virou febre nas arquibancadas, o Gabigol inovou ao comemorar mais um gol com a camisa do Flamengo. Após abrir o placar contra o Cruzeiro neste sábado, a camisa 9 usou libras, a língua brasileira de sinais, para mandar o recado. Veja a foto dele aqui. Então, a língua de sinais alternativa é encontrada pelo jogador que já foi denunciado no STJD por mostrar um cartaz com a mensagem "Hoje tem gol de Gabigol". Depois do estresse, o atleta preferiu abandonar a comemoração que conquistou os torcedores. Após o jogo, que terminou com a vitória do Flamengo por 2-1, o atacante explicou a comemoração e dedicou o gol às pessoas com deficiência. Fiquei sabendo que a primeira escola para eles foi feita no Rio. Como não tem a plaquinha, fiz essa homenagem. Espero que tenham visto o jogo e o gol. Foi para eles, disse. Gabigol marcou nesta tarde no Mineirão pela 20ª rodada o gol de número 17 neste campeonato brasileiro. É o artilheiro isolado da competição. No segundo lugar, Gilberto do Bahia tem 10. Para além do camisa 9, o Flamengo como um todo vai bem na frente. O rubro-negro tem o melhor ataque do torneio com 43 gols, 13 a mais do que Palmeiras e Santos. Então o Flamengo alia a qualidade coletiva e individual na vitória sobre o Cruzeiro e manda recado. Rubro-negro inicia o segundo turno da mesma forma que terminou o primeiro. Com vitória, Jorge Jesus faz mudanças durante a partida para conseguir controlar o adversário. Então, depois da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo teve foi uma vitória convincente, né? Que reuniu um misto de organização, qualidade tática e técnica. Desta vez, Gabigol, mais uma vez, e Arrascaeta tiveram destaque, foram decisivos. A equipe mostrou mais uma vez que não muda seu estilo de jogo quando está fora de casa, independentemente de qual adversário for. Sem Everton Ribeiro poupado por causa de dores no pé direito, Jorge Jesus optou por colocar Vitinho entre os titulares. O meia sem ritmo não teve uma boa atuação. Estava perdido
e com e sem a bola, em uma sintonia diferente do restante do time. Apesar disso, o Flamengo dominava o Cruzeiro e marcou logo aos 6 minutos. Gerson cruzou na medida e Gabigol mandou para a rede de cabeça. O Cruzeiro não se lançou ao ataque, mas Flamengo, embora seguisse com mais domínio, permitiu o crescimento do adversário, que chegou ao empate com um gol roubado de pênalti. Colocar um paulista a apitar o jogo do Flamengo, isso é sacanagem da CBF. O Flamengo está muito motivado e confiante e hoje fez mais um jogo muito correto. Essa vitória não deixa dúvidas, poderia ser mais fácil se o pênalti não tivesse marcado, disse Jorge Jesus. Aquilo foi a maior vergonha. Esse juiz não pode mais apitar o jogo do Flamengo. Aliás, nenhum paulista. Isso aí já é carta marcada da CBF. No segundo tempo, o Flamengo voltou com Pires no lugar de Vitinho. Gerson, então, foi deslocado para atuar mais à frente e manteve bom nível de atuação. Apesar de ter levado alguns sustos, como uma bola na trave e alguns contra-ataques perigosos, o rubro-negro controlou a partida e chegou à vitória na qualidade técnica. Contra juiz, contra a torcida, contra tudo, o Flamengo conseguiu vencer. O lance do gol foi o retrato de quem é o Flamengo. Arão, já com mais liberdade, recebeu na linha de fundo e cruzou rasteiro. Gabigol foi inteligente e fez um corta-luz. E Arrascaeta pegou de primeira em um chute certeiro. Mudei de sistema 3 vezes. Mudo o time com muita facilidade. Parece que estamos juntos há 3 anos. A maratona está iniciada e o Flamengo terá mais desafios pela frente. Então agora o próximo compromisso é com o Internacional, né? E depois, no sábado, pega o São Paulo, novamente no Maracanã. Na quarta seguinte, o momento mais esperado do ano, o duelo contra o Grêmio em Porto Alegre pela Libertadores. 4 dias depois, Chapecoense em Santa Catarina. E uma notícia que deu muita dor de cabeça aos rubro-negros, porque tem alguns idiotas que vai atrás ainda deste jornal aqui, esse tal de Gazeta do Esporte, os maiores mentirosos que existem na face da terra, que diz que Gabigol é uma pichincha. Inter se prepara para o golpe, vale pelo menos 30 milhões. Até pelo que eu sei, o Flamengo já contratou o jogador. Pagou 18 milhões de euros. Isso aqui é tudo bomba. Só os idiotas que vão atrás desta notícia. Mas é isso aí, galera. Essas são as notícias do Flamengo do dia. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Um forte abraço e até a próxima.